Aulas anteriores e que já estão gravadas, estão disponibilizadas para vocês no link Atividades, está escrito aulas gravadas. Ela vai também ser uma base para vocês, de repente, fazer atividade sobre mitologia. Então, nas primeiras aulas, nós estávamos falando de mito, né, mitologia. A aula de hoje, a gente vai tratar de outro assunto. Então, quem perdeu as aulas de mitologia, é importante que veja ou reveja, já que a nossa atividade, que é para ser entregue dia 14, está focado sobre o que é mitologia. Então, antes de existir ciência, antes de existir filosofia, que a filosofia veio antes da ciência, antes de existir esse tipo de pensamento que usa a razão, a observação dos fenômenos, que é próprio dos filósofos pensarem e dos cientistas observarem as coisas que estão ao redor deles, nós tínhamos as narrativas míticas, ainda existe, né? Nós falamos, vimos que tem na arte, nas religiões. Então, a mitologia foi essa primeira forma, o pensamento mítico, foi a primeira forma de adentrar os mistérios acerca daquilo que a gente desconhece, que é de onde viemos, quem somos nós e para onde vamos. São essas três perguntas. De onde viemos? Tá, a gente veio da barriga da mamãe, da gravidez dela, mas e minha mãe veio de onde? Adão e Eva? Então, é uma história da tradição cristã, da tradição judaica, que a gente veio de Adão e Eva. Mas outras culturas falam que a gente veio de outros seres. Enfim, então as mitologias deram as suas respostas simbólicas acerca desse mistério. Quem somos nós? Para onde nós vamos? Nós vamos, depois da morte, vamos nos encontrar com Deus? Vamos nos reencarnar, ou seja, ter outras vidas em outros lugares para nos evoluir? Então, os mitos também foram dando as suas tentativas de responder esse grande mistério, que não significa que está hoje respondido por completo, né? Mas os filósofos, esse é o tema que eu quero tratar com vocês. Os filósofos, eles começaram a buscar responder essas três questões: de onde viemos, quem somos nós e para onde vamos, não numa perspectiva simbólica, mitológica, mas a partir de uma perspectiva que vai chamar de especulativo, de especular a partir da razão. Então, a mitologia trabalha mais com aspecto simbólico, uma maneira mais imaginativa, ou seja, da imaginação. Ela está muito próximo dos sonhos, que muitas vezes o ancestral já falecido, uma pessoa que morreu, um avô, um pai, uma mãe, um tio, aparece no sonho e aquilo parece que é verdadeiro, e isso está mais próximo dos mitos. Então, os primeiros deuses, na verdade, eram ancestrais, eram as pessoas que eram os antepassados. Isso é muito comum na África, na Ásia, entre povos indígenas. Então, já na filosofia, não. A filosofia não quer basear as suas respostas na, nessa concepção simbólica própria dos mitos. Isso não significa que os mitos deixaram de existir, então é preciso ter em mente isso. Os mitos continuam existindo até hoje. Se você frequenta alguma prática religiosa, se você, de repente, tem uma curiosidade por cinema, como assistir filmes de super-heróis, os mitos ali estão presentes. Todos os mitos falam de heróis, falam de pessoas que criou um protagonismo de conflitar entre o bem e o mal. Então, os mitos não deixaram de existir com o surgimento da filosofia ou com o surgimento da ciência. Os mitos permanecem com a sua importância. Então, é preciso deixar isso claro. Mas a filosofia trouxe uma nova contribuição. E essa contribuição é pensar propriamente de uma maneira racional, com a razão. E a gente vai ver isso ao longo do semestre, não vai dar para esgotar isso nessa aula de hoje. Então, a filosofia trouxe o mapa aí do Google Maps para vocês terem em mente. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Bom dia, Arícia. Então, aqui no mapa, rapidamente, para vocês terem uma, uma ideia de como a região ali da Europa, né, a região da qual nós estamos falando do surgimento da filosofia, nos surge nessa região da qual não estava tão separada assim, Itália,
não havia aquilo que nós chamamos hoje de Turquia, então aqui ela é chamada de Ilha de Jônia, né? Os jônicos. Então, nessa região de Mileto, essa região de Atenas, Grécia, Mileto aqui na Itália, e essa região que hoje é a Turquia, mas ali era chamado de Jônios, né? Jônia. Essa região é onde surgiu a filosofia. Então, essa região, em torno de 500 anos antes de Cristo. Pare e pense, né, pessoal? 500 anos antes de Cristo, né? Então, antes dessa figura tão emblemática, importante para muitos de vocês, eu imagino, que são cristãos, de repente católico, evangélico, espírita, antes dessa figura chamada Jesus Cristo, que veio aqui, que representa, queira ou não, uma face de Deus para quem acredita, surgiu um grupo de pensadores que estavam buscando o sentido da vida. Então, essa região aqui. Então, interessante estar um pouco próximo do Egito, né? Vocês devem estar vendo no mapa. Essa região do Egito também já tinha muita sabedoria. Então, aqui você vê que tem uma região da Arábia, o Iraque, enfim, a região do Oriente Médio, né, Jerusalém, que é importante para quem tem uma dedicação a estudos da Bíblia, da Sagrada Escritura, enfim, em certa medida está muito próximo, né? Então aqui é chamado de Mar de Mediterrâneo, né? Então essa região mediterrânea, esse mar Mediterrâneo que separa um pouco esses continentes, surgiu grandes sábios, né? Seja no Egito, com os faraós e outros, o Hermes, né? O Hermes Trimegisto, Jerusalém, a região do Oriente Médio, os profetas aí da Bíblia, e aqui Atenas, a região de Mileto, essa região que hoje é a Turquia, na época não se chamava Turquia, surgiram os filósofos. Então, trouxe esse pequeno mapa para vocês terem em mente a região geográfica, geopolítica da época. Bom, os filósofos, né, o primeiro filósofo, de fato, chama Tales de Mileto. Então, ele é o primeiro filósofo. Está aí por volta de 500 anos antes de Cristo. Os filósofos, é interessante que eu vou dar uma pequena história, né? Eles estavam preocupados com a natureza, né? Eles estavam preocupados com aquilo que nós chamamos de physis. O que é physis? Physis significa natureza. Em grego, a palavra physis é o que vai dar, por exemplo, a palavra física. Então, a física é o estudo da natureza, né? Esse ramo científico. Só que a física que conhecemos hoje, ela tem como herança Galileu Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein e tantos outros. Então, essa física que conhecemos hoje é chamada de física moderna. Então, é uma física um pouco mais recente. Não é o pensamento lá da Grécia Antiga. Os gregos não tinham recursos como têm os físicos de hoje. Ou quando começou a surgir lá em Galileu, que foi já por volta de 1500, né? Então, nós estamos falando aqui um período muito mais antigo, mas de toda maneira, essa foi o início de pensarmos a ciência, né? Então, a filosofia é importante para a ciência, porque muitos dos filósofos, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Pitágoras, já deve ter ouvido falar de Pitágoras na matemática, eram todos matemáticos. Então, os primeiros filósofos tinham uma relação muito próxima com o cálculo, com o pensamento matemático. E a matemática é pura abstração. É você pensar através de números. Então, aquilo você pensa a quantidade, você precisa pensar somar, diminuir, dividir, enfim. Você tenta responder as questões que está diante de você através das fórmulas matemáticas. Então, mas antes de existir essa estrutura da física que eu estou falando, a physis, né, que significa natureza, essa palavra grega significa natureza, então eles estavam procurando a física não é somente natureza, ou seja, a árvore, a planta, os animais, ou nós mesmos somos parte da natureza. A física aqui é entendido como buscar, além de ser o elemento da natureza, ou seja, tudo aquilo que é natureza, a física para os pensadores pré-socráticos, né, esses pensadores, os primeiros filósofos, era entender exatamente a base do ser. O que é o ser natureza? Então, aí é esse elemento. O que é o ser natureza?
O que que faz com que algo seja compreendido como algo natural? Então, é importante salientar isso. E aí, nós lembrar um pequeno exemplo, né, para ficar mais claro. Os filósofos estavam ali bem no início do pensamento, né, Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo. Vamos pensar aqui alguns elementos. Para uma planta poder existir, né, uma planta, uma árvore, ela precisa primeiro o quê? Precisa ser plantada. Plantada onde? Numa terra. Então vamos lá. Primeiro elemento, tem que ter terra. Mas aí só a terra basta? Não, porque aí se a terra ficar seca, ela vai morrer, a planta não vai, a semente, melhor dizendo, não vai brotar, não vai se transformar em planta, em árvore. Então, eu preciso ter água, eu preciso aguar essa terra. Bom, mas só terra e água é o suficiente? Não, não é suficiente. Ela precisa de um sol, ela precisa do sol, ela precisa da energia solar, ela precisa dos raios solares. Então, a gente vai chamar isso de fogo. Mas só terra, água e fogo é o suficiente? Não. Ela precisa também de ter ela precisa ser arejada. Então ela precisa ter o sopro, que é o ar. Então aqui nós temos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Então os primeiros filósofos começaram a perceber que a natureza ela necessita para que a vida ocorra desses 4 elementos em composição. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, me perguntem. Estamos aqui para aprender. Não tenham receio de perguntar, seja pelo chat ou ligar o microfone. Então, até aqui, tudo bem? Então, os primeiros filósofos começaram a compreender que para existir aquilo que chamamos de vida, que os filósofos estão querendo entender como que a vida surgiu. Como que a gente pode falar de vida? Para e pense, né? Você, Maria Clara, a Lavínia, a Madalena, a Thalia, o André Oliveira, como que vocês existem? Como isso que nós chamamos de vida? Bom, então nós temos outros seres vivos, que é as plantas, os animais, os pássaros de modo geral, os mamíferos. Isso, sem contar os animais marítimos, né? Então eles estão ali eu mostrei um mapa, né? Estão na região ali que tem o litoral, eles estão próximo do mar Mediterrâneo, então eles viam peixes, baleias, golfinhos. Então eles estavam vendo vida para todo lado, seja no céu, os pássaros, seja na terra, com os bichos, com os mamíferos de modo geral, seja também no mar, né, no oceano, enfim, como assim? De onde vêm esses bichos, né? De onde vem a vida? Então, para que a vida possa existir, é necessário, então, ter esses 4 elementos articulados: terra, água, fogo e ar. É interessante, lembra isso também está presente, inclusive, em outras formas de a gente pensar no mapa astral, né? No mapa astrológico a gente fala desses elementos, né? Dependendo do signo, você é o elemento água, outro signo é o elemento fogo. Então tente associar. Então, é, esses elementos terra, água, fogo e ar foi o início de pensar como base para estruturar aquilo que chamamos de base ontológica da natureza. O que é ontológico, né? Ontológico. Essa palavra ontologia, né? Ontologia significa estudo ser. Esse é o ponto. Estudo ser. E é isso que faz caracterizar a filosofia. A filosofia está preocupada com a essência, meus caros. O que é a essência? É aquilo que faz com que algo seja. A essência é exatamente aquilo que faz trazer a identidade de algum fenômeno. Então, para que existe vida, nós precisamos pensar, seja qual essa manifestação vital apareça, seja nos animais, em nós seres humanos, em plantas, enfim, nos vegetais, para que aquilo seja chamado de vida, ela tem que ter um estatuto ontológico. Esse estatuto ontológico nós chamamos de ser, né? Este ser é o que vai dar a base àquilo que nós chamamos de existência. Qualquer dúvida, pessoal, perguntem. Então, ser e existência, não existir para que algo. O que significa a palavra existência? A filosofia está muito preocupada com as palavras. Então, ela está muito preocupada com o discurso, com o significado das palavras. Existência significa sair do ser. Ou seja, você só pode existir, Maria Clara, o André, enfim, os demais colegas, você ao sair do útero da sua mãe. Então, pare e pense. Nós só podemos ser, de alguma maneira, existir, ao sair de um outro ser. Só que os filósofos estão preocupados assim, bom, então tem um efeito dominó.
Eu saí da minha mãe saiu da minha avó da minha bisavó, blá, blá. Mas onde isso vai dar? Aonde isso vai dar? Na mitologia, né, nos mitos, nós vimos que a resposta está em Deus. Só que os filósofos estão preocupados assim, não, vamos deixar Deus de lado. Então, por isso que é um pensamento racional. Então, aqui, eles não estão deixando Deus de lado no sentido de não acreditar em Deus. Não é isso. Não estão deixando Deus de lado, não no sentido de ateísmo, não é nada disso. Mas eles querem entender melhor o encadeamento de aquilo que faz com que surja a vida. Então, não é à toa que hoje, na física, nós temos uma área chamada astronomia. Então, os primeiros estudos da astronomia, o que é a astronomia? É o estudo dos astros. Ela começou ali na Grécia Antiga, ou seja, buscar a origem da vida. Hoje, os físicos, né, você sabe muito bem, na aula de física, que provavelmente, numa explicação científica, tudo surgiu com o Big Bang, essa grande explosão. E a partir dali, o universo começou a expandir. Depois temos o biólogo Charles Darwin, no século XIX, que vai explicar a teia da evolução. Então, os seres que foram, os primeiros seres foram se transmutando, ou seja, houve uma adaptação. Sobrevive, não é que o mais forte, não é o mais forte que tem mais força. Sobrevive aquele que melhor tem uma adaptação no planeta. Então, todas as explicações modernas, científicas, que é mais recente, só foi possível devido ao pensamento lá chamado pré-socrático, né? Ou seja, o pensamento dos primeiros filósofos. É eles que estão buscando entender a origem da vida. Então, nós vimos que eles estão preocupados com a natureza, essa palavra physis, né? Que significa física, e física é o estudo da natureza, mas a palavra em si também, que é importante salientar, é arque, que significa origem. Então, essa palavra arque, o arque, esse arqué, né, pode ser pronunciado assim também. Essa palavra grega significa origem. Interessante, então, nós temos o estudo da arqueologia, né? Faz escavações, que busca lá elementos que podem remeter a alguma civilização antiga. Mas esse arquê não é somente restrito aos arqueólogos. Esse arqué, significa a origem, ou seja, entender o princípio da vida. Esse é o ponto. Então, a filosofia que eu quero apresentar, estou explanando aqui com vocês, e tudo começou com Tales de Mileto, é entender o princípio da vida. Então, se forem perguntar para vocês por que a filosofia surgiu, a filosofia surgiu como um pensamento racional em busca de responder o princípio da vida, mas não com explicações mitológicas. Porque as explicações mitológicas, explicações míticas, são explicações simbólicas acerca do mistério. Então não é nesse ponto. O mistério é daquilo que a gente não pode ver, né? Então os filósofos estavam buscando respostas acerca do princípio da vida, ou seja, de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos depois da morte, a partir da matéria. Então, quando eu falei lá dos elementos, né? Ar, fogo, terra e água, tudo isso é matéria. E matéria é tudo aquilo que é fenômeno físico. Então, fenômeno que da qual nós podemos, aí depois surgiram as ciências. Então, o que que o biólogo estuda? O biólogo estuda o ser vivo, os seres vivos. O que que o físico estuda? A, os seres da natureza, a natureza em si. A astronomia estuda os astros, todas as ciências. Só foi possível articulá-las como especialidades próprias, né? Ou seja, chamá-las de ciência, porque houve um início indagador, ou seja, esse início indagador, esse início questionador da pergunta foi feita pelos filósofos. E é interessante salientar que todos nós, todos vocês, têm essa atividade filosófica. Em algum momento da vida vocês tiveram. Cada um de vocês, em algum momento, teve esse meio, essa forma de pensar filosófico. Isso é muito comum na infância. Então, seja Madalena, Maria Clara, Micaele, enfim, o Wagner, quando vocês eram mais, quando vocês estavam saindo da fase de bebê e começou a engatear, a aprender a falar,
É bem provável, pergunta aos seus familiares, que vocês estavam perguntando sobre as coisas. Vocês apontavam com o dedo. Observe as crianças. Você tem irmão mais novo, um sobrinho, ou, de repente, um primo mais novo, é uma criança de 3, 4 anos, até um pouco mais, que está aprendendo a falar, ela começa a perguntar tudo. E para os adultos, se torna até muito chato, né? Então, esse perguntar, esse porquê das coisas, esse é o princípio da filosofia. A filosofia começa a perguntar o porquê das coisas, ou seja, ela é uma racionalidade, entender o princípio, por que que isso existe? O que é isto? Né? Você começa a se perguntar. Porém, dependendo do modo de vida que nós levamos ao longo da existência, nós acabamos perdendo isso, perdendo essa sensibilidade de questionamento. Então, os filósofos são esses seres que parece que nunca perdeu a criança dentro de si. Ou seja, mantiveram essa curiosidade própria de todas as crianças, que um dia nós já tivemos. Então, os filósofos mantêm com essa curiosidade que um dia nós já tivemos na infância. Os filósofos lidam com o mundo como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Por que que as crianças perguntam o porquê disso e daquilo? Porque ela está tendo um espanto, né? A filosofia, então, surge com um maravilhamento, né? É essa relação da filosofia. Os primeiros filósofos começaram a ter um maravilhamento, um espanto. Esse espanto é tanto uau e também, nossa, que medo, né? Então imagine que tempestades, furacões, isso que cataclismos, né? Tsunamis, terremotos, isso tudo, na mitologia, os mitos, eram explicados com fúria dos deuses, né? Então, olha, foi Zeus que jogou o raio. Foi os deuses que estão jogando tempestade, eles estão com raiva da gente. Foi os deuses que jogaram a peste, né? Ou seja, aconteceu uma pandemia, opa, Deus está com raiva da gente. Não está assim na Bíblia, né? Sodoma e Gomorra foi destruído por Deus, a ira de Deus. Então, os mitos explicavam os fenômenos naturais a partir da fúria ou do amor de Deus para a comunidade. Só que os filósofos, não, peraí. Eles entendiam por que que acontece esse raio, o raio que cai. Quem já viu um raio, né? Em Brasília tem muitos raios. Eu imagino que de onde vocês estão conseguem ver, de repente, se você mora num apartamento, pode ser mais fácil. E um raio, ele é bonito, ele tem aquela luz ofuscante, mas ao mesmo tempo ele dá um medo. Ele pode, se ele atinge alguém, pode ser fatal. Então, as manifestações, os fenômenos da natureza, aquilo que nós chamamos de tempestade, furacão, tsunami, ele pode ser destruidor, e é isso que os filósofos também ficavam espantados, né? Por que que isso ocorre, né? Bom, e ao longo do tempo eles começaram então a estudar sobre isso. Mas tudo começa então com maravilhamento. Pode ser esse maravilhamento, esse espanto da natureza na sua violência, né, dessa capacidade dela ser agressiva, com terremoto, com tsunami, mas pode ser algo sutil, simples, de ver uma semente se tornando uma planta, uma árvore. Pode ser algo sutil de você ver um gatinho, um cachorro crescendo, e você se perguntar, bom, eu posso ter autoconsciência, eu posso me perguntar, eu posso conversar, eu posso me declarar pro crush, eu tô lá agora olhando pro Instagram lá para pessoa que eu sinto um desejo, sei lá, enfim, uma atração física. Obviamente na Grécia Antiga não tinha rede social, mas eles tinham uma atração física, se apaixonavam. Só que eles se perguntavam, bom, mas os animais, eles pensam? Se eles pensam como nós? É evidente que não, né? Os animais não pensam como nós, seres humanos. Nós temos uma capacidade de produzir cultura, né? Então, esse é o ponto. Então, além de nós termos um relacionamento com a natureza, a physis, nós somos produtores de valores, né? Nós produzimos comércio. Ali na época já existia comércio, não era o capitalismo, né? Mas existia troca de bens materiais. Existe a agricultura, ou seja, você estudar formas de você melhor entender o momento oportuno de fazer o plantio, o momento oportuno de você fazer a colheita. Então, você estudava a natureza para você
se adaptar melhor a ela. Ou seja, isso é tudo uma produção cultural. Pô, eu tô sentindo frio, vamos ter um agasalho, vou produzir roupa. Só que a roupa não é simplesmente uma roupa, você cria um estilo visual. Pô, eu gosto de vestir de tal maneira. Então, tudo isso é cultural. Então, os seres humanos, ele está, né, a nossa humanidade está nesse entre que é natureza e cultura, né? Então, esse é o ponto. E esse aspecto da cultura, ele só foi possível de ser produzido porque nós somos sujeitos de logos. O que é logos? Logos significa palavra. Então, palavra, discurso. Então, os filósofos viram. E quem vai falar isso é o Heráclito, né? O Heráclito, ele vai falar que o, esse fundamento do ser de todos os seres é o logos. Só que o ser humano ele tem então um privilégio, porque o ser humano ele consegue entender o sentido do universo. Eu sei que pode parecer abstrato, né? Então o que o Heráclito está querendo dizer? Que o logos é quem fez o ordenamento de tudo. Então os gregos estão preocupados ao estudar os pré-socráticos, né, esses primeiros filósofos, como Tales de Mileto, Heráclito, Pitágoras, e tantos outros, eles estão preocupados com o quê? Com a harmonia do universo. Ou seja, porque nós temos esses elementos todos, água, terra, ar, fogo, eles se confluem de uma maneira que pode criar o caos. De todo modo, há sempre um reequilíbrio, que é a harmonia. E a palavra harmonia em grego significa cosmos. Cosmos significa ordem. Então, o contrário de caos é ordem. É interessante que no pensamento mitológico, né, que veio antes da filosofia, tá lá no Gênesis, né? Antes era um caos. E Deus disse, né? Deus disse e criou ordem, criou as coisas. Quando fala Deus disse, esse Deus disse nos lembra o quê? Nos lembra Logos. Quando tá lá no Evangelho, por exemplo, o verbo se fez carne, o verbo é Logos. Então nós vemos que como tem uma certa semelhança, só que ali é um pensamento mítico, religioso, né? Ao falar da Bíblia. De todo modo, como essas palavras fazem parte do nosso imaginário filosófico. Então a filosofia percebe que, para que haja ordem neste universo, né? Nesse mundo da qual a gente desconhece o tamanho da sua expansão, que tem essa pergunta: será que o universo é infinito? Então, os filósofos estavam criando esses questionamentos todos. Então, até aqui, pessoal, que eu quero era uma introdução, né? Na próxima aula, eu vou entrar especificamente em dois pensadores, né? Explicar Heráclito e Parmênides. Não foi à toa que eu mandei um vídeo de um físico, né? O Marcelo Gleiser. É importante que vocês vejam, né? Então, Parmênides e Heráclito foram importantes filósofos desse pensamento pré-socrático. Mas até aqui eu queria saber se ficou claro, não sei se ficou muito abstrato. Até aqui tudo bem? Não sei se a minha internet tá tudo ok? Alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Nessa aula de hoje eu fiz uma introdução sobre os pré-socráticos. Na próxima aula vou concluir os pré-socráticos. E é importante, né, quem chegou depois, vocês entregarem a atividade até dia 14. Então tem uma atividade lá sobre mitologias, né? Então também pode ser o momento de vocês perguntarem. O Wagner pergunta: professor, eu não entendi bem o que seria o logos. Entendi que poderia ser cultura ou verbo. Tem como relembrar, por favor? Claro, Wagner. O logos em si, o logos significa palavra. Palavra, esse é o significado. Palavra, discurso, linguagem. Então, seres humanos são seres de linguagem. Esse é o ponto. Logos, palavra, discurso, linguagem. Então, vou pegar alguns exemplos, né? Biologia, né? Biologia. A palavra biologia está lá, bio mais logos.
né? Ou nós podemos pegar psicologia, né? É igual psique mais logos. E assim vai. Sociologia, né? Que é sociedade, mais logos. Ou filosofia, né? Que é o nosso estudo aqui, que é filo mais sofia. Esse logos, né? Biologia. Bio é vida, né? Logos significa estudo. Estudo, palavra, né? Palavra da vida. Estudo da vida. Psicologia, psique, que é... Psique significa mente, né? Consciência, estudo da mente. É um termo grego que significa também alma, né? Interessante que a Grécia entendia psique como alma. Mas logos significa estudo da psique humana, estudo da mente, né? Ou sociologia, sociedade mais logos, estudo da sociedade. Então, logos, ele também entende como palavra, estudo, linguagem. Filosofia, né, significa estudo da sabedoria, ou amigo do saber, né, o amigo do saber, aquele que tem uma amizade com o conhecimento. Bom, então, só existe cultura, nessa relação de cultura, Wagner estava perguntando, porque existe linguagem. Não haveria cultura sem linguagem. Compreende? Então, é esse o ponto. A cultura, para que ela possa ocorrer, existir, houve a linguagem. É esse o ponto, entendeu? Só que no caso do Heráclito, o Heráclito, a gente vai ver isso na aula melhor, o Heráclito ele entende o logos de uma maneira próximo do divino. Então, assim, eles estão querendo romper com o pensamento mítico, o pensamento mitológico, só que às vezes eles têm um resquício, né? Eles têm um resquício. Então, logos não é somente uma palavra humana. O logos não é somente um discurso dos seres humanos, um conhecimento humano. O logos para o Heráclito, Wagner, né, e demais colegas, vale salientar isso, o logos para o Heráclito significa aquilo que faz ordenar o sentido do cosmos. Ou seja, o logos é quem faz criar a harmonia do universo. O que isso significa? É como se houvesse consciência em tudo que o universo está fazendo. É como se tudo tivesse consciência. Essa consciência é o Logos, compreende? Essa consciência é a sabedoria que está fazendo as coisas acontecerem. É essa sabedoria, esse Logos. Ele não chama de Deus, né? A gente vai chamar de Deus, mas ele está chamando de Logos. É esse Logos que está presente no universo que faz criar com que a vida aconteça, com que faz com que o sentido da vida aconteça, o seu ordenamento, a sua harmonia. Isso é para o Heráclito o Logos. É isso para o Heráclito o ser. É isso para o Heráclito a physis, a base da physis. A natureza só pode existir para o Heráclito com essa base do Logos. Então, existe o logos humano, que é isso que nós estamos fazendo aqui, conversar, falar. Quando você sai com os amigos, vocês papeiam, quando você está no WhatsApp, isso é logos, né? É a palavra. Só que para o Heráclito não é só isso. Para o Heráclito, tem que deixar claro. Para o Heráclito, o logos é com L, vamos dizer assim, é com L maiúsculo, né? Esse logos é uma palavra, é como se o mundo todo, o universo, né? Existe a cosmologia, né? A cosmologia é o estudo do cosmos. Existe uma sabedoria no universo ordenando a tudo e a todo momento. Para que não existe caos, existe esse logos criando harmonia, equilíbrio em tudo que existe nos fenômenos. Espero que tenha ficado claro. Bom, meus caros, alguma dúvida? Vou escrevendo presente, né, para receberem presença lá na chamada, né? Por favor, escrevam em presença ou vocês dormiram.
Até aqui, tudo bem, pessoal? E, pessoal, vocês podem me dar feedback, professor. Você está falando, está muito chato. Tenta. É porque pode ser chato mesmo, né? Para vocês, filosofia, né? Nem todo mundo pode sentir algo interessante. Mas eu aceito feedback, pessoal, né? Para sempre melhorar a comunicação aqui, né? Então é isso. Beleza, meus caros? Desejo a vocês um bom resto do dia. Se cuidem. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aí por e-mail, enfim. Um forte abraço. Tudo de bom para vocês. Obrigado, Wagner. A gente vai se abrindo, Wagner. As próximas as aulas, quem sabe a gente vai ampliando essa bolha, né? Tornar essa bolha maior. Pensa a bolha como consciência, né? Então, estamos aqui para expandir a consciência. O universo não está em expansão? Quem sabe a nossa consciência também não está em expansão. E é isso. Forte abraço a todos vocês. Fique com o Logos do universo. Tchau, professor. Valeu.